a análise aqui comigo do predicado nominal. O predicado nominal, ele é composto por verbo de ligação mais predicativo, certo? Os verbos de ligação, eles possuem a função de apenas ligar o sujeito à sua característica. O Evanildo Bechara trata isso como termos relacionais, verbos de ligação, certo? Vários verbos podem ser considerados de ligação, já que na atualidade analisa-se tudo a partir do contexto. Neste caso, verbos intransitivos como viver ou andar, por exemplo, podem ser contextualmente verbos de ligação. Não dá para decorar. Antigamente a gente dava uma listinha assim, TV, café, SP 2 vezes. TV, terminar, viver, café, continuar, andar, sabe? Não dá ficar, não dá mais para decorar. Você tem que ver no contexto se funciona como termo relacional, certo? Veja alguns, ó. Terminar, viver, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, geralmente tendem a funcionar como verbo de ligação. Mas você terá de analisar aqui comigo para checar quando ele é de ligação ou quando ele tem outra classificação. Eu sou feliz. Quem sou feliz? Eu, sujeito determinado e simples. Repare, ó, sou, verbo de ligação, e feliz, predicativo do sujeito, certo? Ela continua atenta. Certo? Ó, novamente, o sujeito sendo ligado à sua característica por um verbo, por um termo relacional, verbo de ligação. Lourdes vive em São Vicente. Aqui eu não tenho um adjetivo. Esse vive já não funciona como verbo de ligação. Na prática, faça assim, ó, troque por ser e estar. Se der certo pelos dois no contexto, é porque aquele verbo está funcionando como ligação. Certo? Depois vai ter uma exceção, mas eu vou abordá-la. Aqui comigo, ó, eu sou feliz, eu estou feliz. Então esse sou é ligação. Ela continua atenta, vamos tentar ser ou estar. Ela é atenta, ela está atenta. Deu certo, então esse continua funciona como verbo de ligação. Aqui, Lourdes vive em São Vicente. Lourdes é em São Vicente. Não dá certo. Se não deu certo por um dos dois, já não é de ligação. Vive onde? Em São Vicente, adjunto adverbial de lugar. Viver, verbo intransitivo, tem sentido completo. Renato vive sorridente. Renato é sorridente, Renato está sorridente. Aqui já é verbo de ligação de novo. Toda vez que nós tivermos verbos de ligação e predicativo, teremos o predicado nominal. Então aqui vive em São Vicente é predicado verbal, destoando do restante. Renilza anda na praia. Ela é na praia. Não dá, ela é o quê? Não é de ligação. Não conseguimos substituir. Então ele vai ser verbo intransitivo. Renilda é alegre. Está alegre. Consigo. Então esse alegre está falando de Renilda e automaticamente alegre é predicativo do sujeito. Roberto terminou a faculdade. Roberto é a faculdade, dá? Não, não é verbo de ligação. Terminou o quê? A faculdade, objeto direto e o verbo é transitivo direto. Regina terminou religiosa. Regina é religiosa, Regina está religiosa, ó. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. João permanece atento. Repare, João é atento, João está atento. Então permanece a ligação e atento predicativo do sujeito. Renira parece decidida. Renira é decidida, Renira está decidida. Novamente predicado nominal, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Márcia é eficaz, está eficaz. Novamente, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Joaquim é português. Ó, adjetivo pátrio gentílico, ó, ele é português. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Pode fazer o exercício 23. Muito bem. Aqui nessa prova da ABIN, elaborada pelo CESP, a banca diz assim, ó, na palavra fluidas, dispensa-se o acento gráfico porque se trata do particípio passado flexionado do verbo fluir e a pronúncia da primeira sílaba considera ui, hiato. Se você marcou errado, acertou o exercício. Porque se as barreiras, cadê aqui no texto, deixa eu achar? Se as barreiras fronteiriças são fluidas, estão fluidas, isso é verbo de ligação, isso é predicativo. Então aqui não é o verbo fluir, mas o adjetivo fluidas. Errado é o gabarito. Pode fazer exercício 24. Vamos à correção. Aqui a Carlos Chagas, na prova do Banespa, diz o seguinte, o sol continuava claro. Repare, o sol é claro ou o sol está claro.
Quando eu consigo trocar por ser ou estar, mantendo a correção, a coerência, eu tenho o verbo como verbo de ligação e o outro termo como adjetivo, que funciona como predicativo do sujeito. Então, esse claro é adjetivo e é predicativo do sujeito. Letra C é o gabarito. Se você marcou assim, tá indo bem. Parabéns, continue. Pode fazer exercício 25. Muito bem, mais uma vez FCC, certo? A primavera chegou. Quem chegou? A primavera. Responde a pergunta quem, nós temos o sujeito, certo? Então, a primavera é o sujeito. Certa letra A. Você tem que achar qual está incorreta. Os pessegueiros estão floridos. Os pés de pêssego estão floridos. São floridos. Então, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, floridos é predicativo do sujeito? É. Tudo bem com a letra B. As glicínias espiam por cima do muro. Onde elas espiam? Por cima do muro. Adjunto adverbial de lugar. Olha aí, ó, para você entender o Veríssimo. Olha que maravilha o texto do Veríssimo, né? As glicínias espiam por cima do muro. O que é glicínia? Aquelas plantas trepadeiras, unha de gato. Repare, se você já viu alguma dessas crescendo, quando elas chegam na ponta de cima do muro, elas parecem espiar o muro do vizinho antes de descerem e acompanharem o muro em direção ao chão. Então, olha o que o Veríssimo foi resgatar isso, olha. A primavera chegou, os pés de pêssego florido, as glicínias estão espiando por cima do muro, o menino doente, vendo isso, já mostra em seu rosto magro uma sombra de sorriso, certo? Então tá aqui, ó. O menino doente já mostra no rosto magro uma sombra de sorriso. Quem já mostra no rosto magro uma sombra de sorriso? O menino doente, certo? Menino é o núcleo do sujeito, o e doente são adjuntos adnominais. Estão juntos do nome, como nós também já vimos aqui. Tá aqui, ó, doente, adjunto adnominal. Certo? Mostra onde uma sombra de sorriso? No rosto magro. Onde? No rosto magro. Adjunto adverbial de lugar e não objeto direto. O objeto direto é aqui, ó, uma sombra de sorriso. É o que ele mostra. Mostra o quê? Uma sombra de sorriso. Onde? No rosto magro. Então, no rosto magro, adjunto adverbial de lugar. A errada é a letra E. Se marcou a letra E como errada, parabéns, tá indo bem. Retomemos alguns macetes que nós já abordamos anteriormente. O professor fez a leitura, agora quer contextualizar cada um. Pergunte preposição mais que ou preposição mais quem depois do verbo e a resposta vai ser objeto indireto. Certo. Agora, pergunte, parece igual, hein, mas não é. Preposição mais que ou preposição mais quem depois de um nome e a resposta vai ser complemento nominal. Que nomes são esses, professor? Nome de gente, Jonas? Não. O que são nomes para o complemento nominal? Substantivos, adjetivos, advérbios. Certo? Vamos agora em orações para a gente conseguir entender com calma cada uma dessas. Necessito de paz. Certo? Necessito de quê? De paz. Objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. Tudo bem até aqui? Fácil, né? Agora comigo. Tenho necessidade de paz. Eu tenho o quê? Necessidade. Objeto direto. Logo, o meu verbo é transitivo direto. Certo? Lá na morfologia, esse estudo que nós fizemos antes do estudo sintático, necessidade é o quê? É um substantivo, não é isso? Isso. A necessidade. Ele admite o artigo. Certo? Necessidade é um substantivo. Todo substantivo é um nome, não é isso? Nós vimos agora, ó. Consideram-se nomes para o complemento nominal. Todos os substantivos, adjetivos e advérbios. Então, se aqui nós temos um substantivo, nós temos um nome. Muito bem. Então, repare. Tenho de paz ou necessidade de paz. Necessidade de paz. Repare que o de paz está completando o nome e não o verbo. Complemento nominal. Então, olha, perguntou preposição mais que depois de um verbo, o objeto é indireto. Preposição mais que depois de um nome, complemento nominal. Repare aqui, ó, necessito de paz, tenho necessidade de paz. A reescritura, quando cai lá no concurso, reescritura de frases,
A reescritura desta frase por esta mantém a semântica do período? Sim, continua o mesmo sentido. Mantém a correção gramatical? Sim, continua correto. Mantém as relações sintáticas? Falso é o gabarito. Por quê? Houve alteração das funções sintáticas. De objeto indireto, o de paz se tornou, nessa nova reescritura, um complemento nominal. Vamos entender, portanto, as facetas do complemento nominal. Observe aqui comigo, ó. A dedicação de Raquel ao jornalismo é louvável, certo? A dedicação ao jornalismo, ó, complemento nominal. Está completando o substantivo dedicação. Omar e Roberta agiram favoravelmente ao Gustavo. Favoravelmente a quem? Ao Gustavo. Está completando o advérbio, que também é nome. Letícia e Tiago são importantes aos seus pais. Importantes a quem? Aos seus pais. Eu pergunto preposição mais quem depois de um nome, depois do adjetivo importantes. Você poderá ter sempre complemento nominal, ou seja, preposição mais que depois de um nome, desde que esse nome seja substantivo, advérbio ou adjetivo. Nos três casos, os complementos desses nomes serão chamados sintaticamente de complemento nominal. Você poderá ter sempre complemento nominal, ou seja, preposição mais que depois de um nome, desde que esse nome seja substantivo, advérbio ou adjetivo. Nos três casos, os complementos desses nomes serão chamados sintaticamente de complemento nominal. O professor quer entrar agora numa seara mais arriscada, que as pessoas têm um medo danado, mas você vai descobrir que dá para desconstruir isso fácil. Vamos entender a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal quando houver preposição nesse termo do lado de um núcleo, certo? Só haverá dúvida quando o termo antecedente a esse termo preposicionado for deverbal, certo? Quando ele for proveniente de um verbo e ele tiver carga abstrata, certo? Aí é um rolo danado, porque daí esse termo preposicionado sucedente vai poder ser tanto adjunto adnominal como complemento nominal, dependendo da situação. E aí que análise você vai fazer? Fácil. Você vai observar se esse termo preposicionado que vem depois do núcleo, se ele possui o núcleo, adjunto adnominal, ou se o núcleo recai sobre ele, complemento nominal. Caramba, professor, vendo essa teoria toda, será que eu dou conta? Tá claro. Presta atenção. Eu vou colocar em frases e aí fica mais fácil. Mas não tem jeito, eu não sei iludir. Então não adianta eu trazer aqui para vocês o exercício assim, o menino é legal. Quem é legal? O menino, o sujeito. Aí você sai desse curso, ótimo, sei português, vou gabaritar. Não, eu preciso trabalhar todos os casos da língua portuguesa possíveis de cair em concurso para cargo público, desde o mais simples ao mais complexo. Então eu peço que você tenha dedicação e paciência para estudar comigo aí todas as possibilidades linguísticas da gramática normativa aplicada ao texto, certo? Então anima, pensa positivo, pensa assim, é difícil, mas nem todo mundo está tendo a oportunidade que eu estou tendo e eu vou ter êxito no meu objetivo, que é tomar posse, porque eu vou estudar com afinco, mesmo vendo as regras as mais complicadas possíveis. Aqui comigo, a proposta do funcionário é interessante. Quem é interessante? A proposta do funcionário, certo? É um termo preposicionado do lado de um núcleo. Beleza. Proposta vem do termo propor, que é um verbo. Então, proposta é um substantivo deverbal, ou seja, ele veio de um verbo, certo? E proposta é um substantivo abstrato. Então, repare, proposta é deverbal e abstrato. Ferrou-se, porque o sucedente preposicionado pode ser adjunto ou complemento. Aí você vai ter que dominar isso aqui, concentra. A proposta do funcionário é interessante. Quem que está propondo? Quem possui a proposta? O funcionário. É a proposta dele, ele tem posse dela. Quando o sucedente preposicionado, em situação de um antecedente deverbal com carga abstrata, quando esse sucedente preposicionado possui o antecedente deverbal e abstrato, este sucedente preposicionado funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Ele possui o antecedente.
adjunto adnominal, junto do nome. Não pode ser desmembrado, não pode passear na frase. Agora observe, a proposta ao funcionário é interessante. Quem é interessante? A proposta ao funcionário, certo? É o funcionário que está propondo ou ele está recebendo a proposta? Ele está recebendo a proposta. Veja bem, o antecedente é deverbal, veio do verbo propor, e é abstrato, proposta. Deverbal e abstrato, e um sucedente preposicionado. O sucedente preposicionado possui a proposta? Não! Neste contexto aqui da frase 2, do exemplo 2, a proposta ao funcionário é interessante. A proposta recai sobre o funcionário. Então nós temos aqui o que? Um complemento nominal. A proposta do funcionário, ele possui a proposta, adjunto adnominal. A proposta recai sobre ele, complemento nominal. Tudo bem até aqui? Vamos lá. A resposta dos alunos é fundamental. Quem possui a resposta? Ó, vem do verbo responder, é deverbal e é abstrato, preposicionado. Você vai ter dúvida. Então, para saber o que é ou não, você tem que ver quem possui ou se recai. Então, quem possui a resposta? Os alunos. Certo? Adjunto adnominal. A resposta aos alunos é fundamental. Repare, é eles que estão respondendo ou ela está recaindo sobre eles? Recaindo sobre eles, estão recebendo a resposta. Complemento nominal. Olha o que a gente consegue fazer com o complemento nominal. A resposta é fundamental aos alunos. Dá para mudar de lugar, porque ele não está junto, ele não é adjunto. Agora, como você vai fazer isso aqui? A resposta é fundamental dos alunos. Olha como fica incoerente, não fica fácil de entender. No exemplo anterior, a proposta é interessante do funcionário. Está errada a frase. Agora aqui, a proposta é interessante ao funcionário. Ela recai sobre ele. Complemento nominal. O amor de Deus aos homens continua infinito. Continua é o verbo. Está aqui, ó, é infinito, está infinito. Verbo de ligação, infinito predicativo. Quem continua infinito? O amor de Deus aos homens. Qual é o núcleo? Amor. Sempre o núcleo é o termo não preposicionado. Certo? O amor. O junto do núcleo, concordando com o núcleo, referindo-se a ele, acompanhando-o. Adjunto adnominal, junto do nome. Certo? O amor de Deus aos homens. Quem é o possuidor do amor? Deus, adjunto adnominal. Esse amor recai sobre quem? Sobre os homens, complemento nominal. Quem possui o amor é Deus. Ele recai sobre quem? Sobre os homens, complemento nominal. Pode fazer o exercício 26. Vamos à correção, tá fácil, né? Olha aqui, ó. No que diz respeito, diz o quê? Respeito. Respeito é nome, substantivo. Ao aproveitamento de oportunidades, ou complemento nominal de respeito. Aos antagonismos, complemento nominal de respeito. E às ameaças, complemento nominal de respeito. Então, em às ameaças, o sinal de crase justifica-se pela regência da palavra antagonismos? Não, pela palavra respeito, que diz respeito a alguém ou a alguma coisa. Pode fazer o 27. Muito bem, né, gente? Fácil, fácil. Para não cair nessa cilada do CESP, faça o seguinte. Eles inverteram a frase. Então, ache o verbo. Faz parte. Quem faz parte? Pode ser do esquema grego faz parte? Do esquema grego pode ser o sujeito? Por que não? Porque do é a preposição de mais o artigo o, e nós já aprendemos hoje que não existe sujeito preposicionado. Certo? Se não existe sujeito preposicionado, isso aqui não funciona como sujeito. Certo? Então, olha aqui, ó. Quem faz parte? O sistema. O sistema de navegação por satélite da Agência Espacial Europeia. Então, o sistema faz o quê? Parte do quê? Do esquema. Então, o que está regendo a preposição de aqui é a palavra parte. Errado é o gabarito. Ó. A presença da preposição em do esquema grego é uma exigência sintática justificada pela palavra sistema. Falso. É a palavra parte. Quem faz parte de alguma coisa. Então, por isso que a gente tem a preposição em do esquema grego. A banca só inverteu aqui, ou pelo menos usou um texto em que tinha invertido a posição do sujeito e do complemento. Pode fazer o 28. Fácil, né, gente? Tenho o quê? Tenho aversão à diretora. Tenho o quê? Aversão, objeto direto.
Mas essa aversão é a quem? A diretora. Então está faltando a crase aqui, ó. Porque o complemento nominal ele tem que ter preposição mais quem, preposição mais que, preposição mais a coisa. Então, se eu tenho um termo feminino, a preposição junto com a artigo vai ser marcada pelo acento indicativo de crase que está faltando aí na letra B. Mas veja bem, essa não é uma questão de crase, que a gente ainda vai estudar, crase. Essa é uma questão de complemento nominal. Você tem que saber que quem tem aversão a alguma coisa. E para completar esse nome, nós precisamos de uma preposição.